turminha! Vamos fixar hoje um pouquinho sobre subtração. Na nossa última aula de matemática, nós fixamos a adição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração. Subtração é a ideia de tirar quantidade. Durante o nosso dia a dia, nós conseguimos observar que nós utilizamos a subtração em várias situações. Nós utilizamos a subtração quando nós temos a ideia de retirar. Por exemplo, eu comprei 12 ovos, 6 quebraram. Com quantos ovos eu fiquei? Nessa situação problema, eu estou tendo a ideia de retirar. Eu vou retirar o que eu perdi, certo? Também percebemos a subtração na ideia de completar. Quando eu digo que eu preciso ter 10 carros, só que eu só tenho 5. Quanto falta para que eu tenha a quantidade que eu quero? Quantos carros precisam, para completar 10? Eu tenho que subtrair 10, que é o valor que eu quero, pelos 5 que eu já tenho. Aí eu vou saber a quantidade que está me faltando. Também percebemos a subtração na ideia de comparar. Quando eu quero comparar uma quantidade a outra, por exemplo, quando eu quero saber quanto eu tenho a mais, por exemplo, eu tenho 34 anos e a minha irmã tem 26. Se a gente for comparar, a gente vai ter que diminuir a minha idade com a idade da minha irmã, para saber a diferença. Então, nessa situação, eu também utilizo a subtração, para saber a diferença da idade. A mesma coisa é quando a gente quer saber quantos anos alguém tem. É só você pegar o ano que nós estamos, 2020, e subtrair pelo ano que a pessoa nasceu. Assim, você consegue encontrar a idade da pessoa, certo? Em outra situação, que nós também percebemos a ideia de subtração, quando nós queremos separar quantidades, nós também percebemos a subtração, tá bom? Vamos lá na página 129, a tia vai ler rapidinho com vocês o que a tia acabou de explicar. Você já sabe que usamos a operação chamada subtração para tirar uma quantidade de outra. Ao resolver problemas do dia a dia, é possível perceber que a subtração se liga a 4 ideias: ideia de retirar, ideia de completar, ideia de comparar e ideia de separar. Vamos à página 130. Na página 130, fala sobre os termos da subtração. A tia vai colocar uma continha aqui no quadro e vou mostrar para vocês os termos da subtração, tá? Vamos subtrair, vamos fazer o seguinte então, vamos calcular quantos anos tem uma pessoa que nasceu em 1989. Vamos lá. A pessoa nasceu em 1989. Vamos descobrir quantos anos essa pessoa tem? Então vamos lá. 0. Eu posso tirar 9? Não. Então eu pedi emprestado para o lado. O 2 vai ficar valendo 1 e o meu 0 vai ficar valendo 10. 10 menos 9, 1. 1, dá para tirar 8? Não. Peço emprestado e o vizinho dele não pode emprestar, o 0 não pode emprestar. Então, ele vai pedir emprestado para o 2. O 2 vai emprestar para os dois números. Prestem atenção nessa situação. O 2, como ele vai emprestar, ele vai ficar valendo 1, certo? E ele agora vai ter que emprestar para esses dois números. A gente não pode emprestar 10 para cada número. A gente empresta 10 para o primeiro número e os outros números, se você tiver que emprestar para vários números ao mesmo tempo, eles vão receber menos, tá bom? Então aqui eu vou emprestar 10. Como eu já tenho 1, vai ficar valendo 11. E aqui eu vou emprestar 9. Lembra que a tia falou que a gente não empresta 10 para todos os números que emprestam ao mesmo tempo? Então eu emprestei 10 para o primeiro número e 9 para o outro, ok? Agora vamos lá. 11 menos 8, 3. 9, tira 9, 0. 1 menos 1, 0. Então, quem nasceu em 1989
tem 31 anos. Aprenderam? A tia, com o tempo, vai fazer outras continhas como essa, para a gente aprender a pedir emprestado, a usar esses recursos mais vezes, tá? Tudo a seu tempo. Vamos agora falar sobre os termos da subtração. Então vamos lá, o primeiro termo, minuendo. O segundo termo, subtraindo. E a resposta é resto ou diferença. Esses são os termos da subtração: minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Bom, prestem atenção na hora de fazer os cálculos, façam com atenção. Se houver alguma dúvida, deixem anotadinho para a gente tirar essas dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Na nossa aula ao vivo, nós vamos fazer mais algumas continhas para a gente praticar e ficar craque na continha, tá bom? Um beijo e a gente se vê lá.